Assim, ó, coloca ele no futebol pra ele gastar essa energia. Essa energia, normal, né? Acho que todo pai, toda mãe pensa. Hoje em dia tem uma variedade um pouco maior, né? Mas naquela época era o futebol. Sim. Era tudo que tinha. Né? E aí foi isso. Aí de 4 para 5 anos eu já entrei no futsal, né? No Gremetal, que é a mesma escolinha de futsal que tem... que muitos jogadores passaram lá, né? O próprio Neymar mesmo, ele fez um tempo atrás, está fazendo um documentário dele no YouTube e ele vai lá. O Emerson Palmieri, enfim, alguns jogadores da Baixada que conseguiram ter um sucesso passaram lá. Passaram por lá. E aí foi isso. Aí gostei, né? Me apaixonei, aquela rotina de... com o pai e com a mãe pra cima e pra baixo. Treino. Treino, jogo. Aí é aquele período que você começa a conviver com... fazer novas amizades também, né? Sim, e a gente tinha isso, a federação, né? E pra gente de lá vir jogar aqui na federação, Ciro 1, Ciro 2, era o Bernabéu, né? Da hora. Da época. Né? Chegar nesses mata-mata, né? E os mata-matas eram aqui na federação, no caso. Entendi. Então a gente jogava contra os times daqui e quanto mais velho a gente ficava, quanto mais o tempo passava, mais a gente tinha esse anseio, né? Jogava contra o Corinthians, contra Palmeiras e tal. Então o futsal foi também o meu começo e foi quando o olho começou a brilhar, né? com o futebol. Cara, e quando que você... É óbvio, né? A gente começa naquela brincadeira, né? Sem responsabilidade nenhuma e tal. Mas em que momento que você, sua família entendeu, opa, ele tem um talento diferenciado, dá pra gente investir aqui? Você consegue recordar quando foi esse time que virou a chave, mano? Então, como a gente tem essa cultura no Brasil em si, eu posso dizer de uma vida que a gente precisa batalhar, a gente precisa correr atrás, precisa viver pelo pão de cada dia. Então a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Uhum. Então tudo que eu fazia, mesmo sendo bem novo, eu lembro que eu era cobrado, né? Não cobrado no sentido de uma pressão que você deve fazer, né? Porque se você não fizer, você vai vir mesmo assim. Mas numa pressão de que, pô, você tem condição de fazer, dá pra você fazer, então você tem que fazer o seu melhor. Sim. Né? E eu lembro, assim, bem claramente, eu bem pequeno, tinha aqueles torneio interno. Sim. E aí um time era o Real Madrid, outro time era o Barcelona. E, cara, no Gremetal, essa época... Acredito que toda escolinha deveria ter isso, né? Mas no Gremetal realmente era um campeonato que valia, né? Separava por categoria ali. Lembro que até o campeonato dos pais, né, do Gremetal, que isso, guerra. Campeonato dos pais era guerra também. Confraternização que era pra brincar, tipo, virava uma guerra. competição. Já saiu 2 anos seguidos, pancadaria. Caramba, doideira, maluquice. É que realmente, eu não sei se minha mãe tiver, ela já vai falar algumas coisas. Uhum. Né? Minha mãe jogava, tinha um campeonato de confraternização dos pais e das mães. Legal. Minha mãe jogava, ficou sem as unhas. Eu lembro, e eu era bem novo. Então, isso eu tô falando de 2005, 2006, né? E eu sempre tive essa da finalização, né? Desde dessa idade. Meu ponto forte sempre foi a finalização de onde que fosse. Então, como a gente era tudo pequeno, era aquela saidinha de bola do goleiro pra tia ali, tirava de lado e eu estava de peito de pé essa época já. Né? Enquanto as crianças com 5, 6 anos chutavam de bico, que era normal, eu estava de peito de pé de área a área do futsal. Entendi. Né? Eu tinha já essa característica, aquela jogadinha de futsal, rola, o cara vinha correndo e chutar, que tinha nessa época. Era eu o tempo inteiro. E quando tinham jogos que eu não fazia isso, aí... Por que você não tá fazendo? Por que você não fez? Né? Tem que fazer. Esse a sua já era o seu diferencial. Já era o meu diferencial. Tirar e bater, entrar pisando e chutar pro gol. E eu chutava de peito de pé. Tanto é que os professores da época, eles também usavam algumas jogadas para que eu fizesse a finalização de longe. Aquilo... Saída de bola, tocava pra trás, né? E já chutava de lá pro gol. Eu cansei de fazer gol.
assim, né? Com 8, 9 anos. Então eu acho que não existiu um momento que eu joguei futebol e eu não fui colocado na condição que eu iria ser provado para ser realmente um profissional, né? Ou para virar no futebol. Acho que eu nunca joguei. Eu acho que acho que todo mundo nessa época é assim, não tinha essa que você jogava por diversão. Não consigo achar alguma coisa na minha cabeça para pensar desse jeito, né? Você perguntando agora e eu lembrando de algumas situações, eu acho que todo mundo que jogava porque era bom. Sim, sim. Né? Porque não tinha essa de mensalidade na época. Montava o time e aí o meu time contra o seu. Entendi. Então acho que sempre eu joguei pra virar, né? Vamos dizer assim. Lá na Baixada, você é oriundo da Baixada, certo? Sou de Santos. De Santos. Você chegou a jogar campo lá nessa época de moleque ou lá só foi futsal mesmo? Eu lembro que quando as coisas começaram a ficar um pouco mais claras em relação ao futebol, os meus pais tentaram me colocar no campo. Eu lembro, bem esporadicamente, que tinha uma escolinha do São Paulo lá, mas essas coisas de escolinha mesmo, só que era campo. Né? Só que eu era bem novo ainda, tinha o quê? 12, 13 anos. Então eu não tive uma boa adaptação. Né? Mas eu joguei futsal até os meus 15 anos. Inclusive, quando eu voltei do meu primeiro clube profissional, eu ainda tentei um pouquinho, eu fiz uns treinos no Santos, né? no primeiro ano de sub-17, antes de eu ir pro Vitória no meio do ano. Eu fiquei um tempinho lá. Então eu sempre fui do futsal. Óbvio que o futsal não era do jeito que é hoje, que tem esse monte de coisa de pisada, de pulinho, o caramba. Jogada 1, jogada...